Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Mais uma medida provisória perde a validade nesta segunda-feira. Desta vez é a que prevê ajustes na reforma trabalhista sobre pontos que podem gerar insegurança jurídica. Sem votações em plenário por causa da obstrução, deputados debatem a proposta que torna obrigatória a inclusão de consumidores que pagam as contas em dia no cadastro positivo. E você vai ver também. Em mais uma semana de debates sobre a privatização da Eletrobras, oposição diz que a conta de luz vai aumentar com a venda da estatal. Governistas dizem que só a privatização salva a companhia. A crise humanitária causada pela imigração em massa de venezuelanos em Roraima. Deputados e senadores debatem o envio de 190 milhões de reais para acolher refugiados que não param de chegar ao estado. E a exposição do IBGE Mais Perto de Você, montada no Salão Negro, incentiva o interesse de crianças e adultos pela geografia. Mais uma importante medida provisória perde a validade nesta segunda-feira, data limite para a aprovação do texto aqui no Congresso. É a que prevê ajustes sobre pontos fundamentais da reforma trabalhista. O principal deles é saber se as regras em vigor desde novembro do ano passado valem para todos os contratos ou apenas para os celebrados a partir da vigência da reforma. A reportagem é de Cláudia Lemos. A medida provisória que modificava a reforma trabalhista foi editada pelo governo como parte da negociação para aprovar a proposta no Senado. A comissão mista encarregada de analisar a MP recebeu 967 emendas, mas nem chegou a funcionar. Não se chegou a um acordo na indicação do relator. Não se chegou a um acordo e o presidente renunciou. O que nós temos de fazer com o governo é um novo acordo, uma nova medida provisória, ou um projeto de lei como devia ser feito. Na verdade, o que tem que ser feito, e não é através de medida provisória, é um debate profundo e correto, sério, que deveria ser feito desde o início aqui nessa casa, para que a gente faça os ajustes que tem que se fazer, não da forma que foi feita, ouvindo apenas os grandes. A medida provisória alterava 17 itens da reforma. Entre eles, os que tratam do trabalho de grávidas e lactantes em ambientes insalubres, do trabalho autônomo e intermitente. Também deixava claro que as regras da reforma valem para todos os contratos trabalhistas, não só para os novos. Outras duas MPs perderam validade este mês. Uma delas aumentava o imposto de renda sobre fundos de investimento. Outra aumentava a contribuição previdenciária dos servidores públicos, além de suspender reajustes nos salários deles, inclusive os da inflação. A MP, na verdade, tinha sido suspensa, porque o pessoal entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade que foi acatada pelo ministro Lewandowski com pedido de liminar, ou seja, a MP não entrou em vigor. Então, o pessoal fez isso porque o rebaixamento de salário é inconstitucional. A base do governo lamentou a decisão da Justiça. O governo vai ter que economizar, vai ter que tirar de outro lugar. Vai ter que, já houve o contingenciamento prévio de cerca de 8 bilhões de reais e essa discussão vai ter que ser feita ao longo dos próximos meses para que a gente não tenha um impacto direto no investimento do Brasil, que já é pouco. E na semana que passou no plenário, nenhuma votação. Os deputados discutiram a proposta que torna obrigatória a inclusão de consumidores que pagam as contas em dia no cadastro positivo. E essa obrigatoriedade está gerando muita polêmica. Foi mais uma semana marcada pela obstrução dos partidos de oposição ao governo, como mostra a repórter Dini Moraes. Depois de um mês e meio sem votações de medidas provisórias, 3 foram incluídas na pauta do plenário desta terça-feira. Logo veio a reclamação. Essa semana não teve a reunião do Colégio de Líderes. E de supetão entrou na pauta 3 medidas provisórias. A pauta mudou de última hora.
Então, nós não estamos vivendo uma normalidade nesse país. A primeira da fila de votações foi a medida provisória 809, que autoriza o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, a selecionar um banco público para criar e gerir um fundo com o dinheiro arrecadado com o que é pago de compensação ambiental, cerca de R$1 bilhão. Isso é uma forma de ficar fora do teto de gastos públicos. O texto ainda permite que ICMBio e IBAMA contratem sem concurso público por 3 anos. A nossa Constituição é clara quando diz que o serviço público só pode ser exercido por pessoa que tenha feito concurso público. É necessário que nós votemos essa medida provisória para poder destravar e fazer com que os investimentos sejam feitos de maneira adequada nessa compensação ambiental, que é extremamente importante para a proteção do nosso meio ambiente e do desenvolvimento sustentável no nosso país. A medida provisória foi discutida, mas acabou não sendo votada. A pauta do plenário desta quarta-feira começava por 3 medidas provisórias, mas o que acabou sendo colocado em votação foi a proposta que muda o cadastro positivo. Cadastro que existe desde 2011 e tem só bons pagadores, mas que o texto quer transformar em um amplo banco de dados de informações financeiras dos brasileiros. Outra mudança. Hoje, quem quer fazer parte do cadastro precisa pedir para entrar. O projeto quer que seja o contrário. Todos os brasileiros entram, considerando todas as informações de pagamento, inclusive de pai, mãe, cônjuge e filhos. E quem não quiser fazer parte, poderá pedir para sair. Dizer, de uma forma até certo ponto falaciosa, que defender o cadastro positivo é baixar a taxa de juros é a mesma coisa de dizer que cobrar por bagagem adicional vai baratear a passagem aérea, que a gente viu foi aumentando. Se nós quisermos retomar emprego, retomar renda, nós precisamos dar condições de crédito ao micro e pequeno empresário, ao pequeno empreendedor. E o cadastro positivo vai ao encontro dessa medida. Com a polêmica da proposta, a obstrução política dos partidos de oposição, que vem desde a semana passada por causa da prisão do ex-presidente Lula, se somou à obstrução dos parlamentares que não concordavam com o texto. Eu quero saber a quem interessa distribuir um panfleto que não é assinado, dizendo que é para abrir os olhos, e a presença de membros do Banco Central e do Serasa nesse plenário. O que nós vamos votar aqui, no mínimo, senhores deputados e senhoras deputadas, está sob suspeição. Por favor, eu participei pessoalmente dessa articulação. Eu, como você, temos o mesmo interesse da redução da taxa de juros para o consumidor, para a pessoa que mais precisa. E, por favor, não coloque esse plenário em suspeição, porque não é justo, nem comigo, nem com nenhum deputado que tem discutido e debatido. Essa é a minha preocupação. Se os líderes do Senado derem a palavra de que garantirão a manutenção do texto da Câmara, eu fico mais tranquilo. Agora, se eles não garantem, presidente, nós estamos aqui quebrando o sigilo financeiro e bancário de todos os brasileiros. E é bom que os deputados saibam disso, porque isso não é uma brincadeira. Minutos depois, veio o compromisso. Eu já falei com o presidente Michel Temer. Ele pediu que ele falasse com o senador Romero Jucá. O Senado vai trabalhar pelo nosso texto, mas se ocorrer qualquer problema, o compromisso do presidente, que vetará o texto se ele não chegar no gabinete da presidência com o acordo feito no plenário da Câmara dos Deputados. Mesmo assim, as divergências não diminuíram. Mesmo que haja esse ajuste aqui, o Senado, como casa revisora, poderá desfazê-lo. Quem está contra esse projeto nesse momento, de maneira silenciosa, mas contra, e torcendo para que não se aprove, são os grandes bancos do Brasil que concentram a informação apenas com eles. A polêmica foi tanta que o presidente da Câmara encerrou a sessão sem que a proposta fosse votada. Isso porque não havia certeza de que o texto teria o apoio suficiente de 257 deputados. A proposta deve voltar ao plenário na semana que vem. Há 1 ano e meio, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, começou a reduzir a taxa básica de juros da economia brasileira. A Selic caiu de 14,25% para 6,5%, o menor índice desde o início da série histórica, em 1986. O problema é que esta redução significativa nos juros não está chegando na conta bancária dos brasileiros. Este debate tomou conta do plenário que se reuniu em comissão geral.
A pergunta que não quer calar. Se os juros básicos estão caindo, por que os juros de cartão de crédito, o juro bancário, continua com uma taxa elevadíssima? Uma das explicações é o aumento do spread bancário. Spread é como se chama a diferença entre o custo do dinheiro para o banco e o que ele cobra do cliente. Nas operações com pessoas físicas, o spread atingiu quase 50 pontos percentuais e um dos motivos seria a inadimplência, o que gera um círculo vicioso. O consumidor não consegue pagar porque os juros são altos. E os juros são altos porque os consumidores não pagam. E a gente sabe, a situação é bem mais grave em modalidades como cheque especial e cartão de crédito. O representante do IPEA, Luiz Carlos Magalhães, apontou outra razão para essa diferença entre a taxa básica da economia e os juros cobrados pelos bancos nas transações com clientes. A imensa concentração bancária do nosso país nas instituições de crédito. 80% das operações de crédito estão concentradas em 4 instituições financeiras. Da tribuna, o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, também cobrou uma solução e citou valores de juros do próprio cheque especial. Meu cheque especial rotativo está hoje 344,57%. Cliente que nunca atrasou uma prestação. Durante a comissão geral, a coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli, fez uma denúncia. Estão criando, está na agenda que o Banco Central trouxe para essa casa, o depósito voluntário remunerado. Isso é um escândalo. Como é que nós podemos destinar R$500 bilhão para remunerar a sobra de caixa dos bancos? A denúncia é muito grave. Vou requerer ao Banco Central que explique, tintim por tintim. Segundo o Departamento de Operações de Mercado Aberto do Banco Central, com o sistema de depósitos voluntários que você viu aí na reportagem, o Banco Central ganharia maior autonomia para administrar a quantidade de dinheiro na economia, já que deixaria de depender exclusivamente das operações compromissadas para fazer esses ajustes. E isso ajudaria também a manter a taxa básica de juros, a Selic, próxima da meta fixada pelo Comitê de Política Monetária, o Copom. Na comissão especial que analisa a privatização da Eletrobras, um dos pontos que divide governo e oposição é se a tarifa de energia que você paga vai ou não ficar mais cara. O presidente da estatal falou aos deputados e viu de perto que não vai ser fácil aprovar a proposta. Wilson Ferreira Júnior é o presidente da Eletrobras. Para ele, a privatização abre um caminho para reduzir a sua conta de energia. Ele tem uma perspectiva real de redução da sua tarifa. A ANEEL calculou o efeito dessas tarifas, uma redução de 2% nas tarifas brasileiras. Uma vantagem por um lado e o único caminho por outro. Para ele, a empresa precisaria investir 14 bilhões de reais por ano para manter a mesma participação no mercado em crescimento. A companhia não consegue fazer os 14 bilhões, ela só consegue fazer 4 bilhões por ano. 10 bilhões por ano haverão de ser feito por outras empresas privadas. Funcionários da estatal estiveram na comissão e protestaram contra a privatização. Uma questão central nesse debate é a tarifa. Oposição e governo duelam em torno desse ponto. Existe um ofício da ANEEL endereçado ao Ministério de Minas e Energia dizendo que vai aumentar mais de 16% a tarifa. Eu entendo que o modelo vai levar a uma redução da tarifa a médio prazo, porque aumenta a eficiência da Eletrobras, aumenta o número de investidores, aumenta o investimento e aumenta o emprego. Na mesa, só convidados contrários à proposta do governo. Essas teorias aí que você coloca, que vai ter competição e que o mercado é muito bonitinho, o mercado definir preço, ninguém faz isso no mundo, ninguém. Outro problema seria submeter o mercado de energia à lógica do mercado financeiro. A pulverização das ações submete a operação do setor ao ânimo dos mercados financeiros, que a gente conhece muito bem, funcionam de forma
de curto prazo, a partir de uma lógica de curto prazo, com muita volatilidade e seguindo movimentos especulativos. Para quem critica a proposta, a consequência é que a energia não vai chegar para todos. A lógica do serviço público é uma lógica de entregar serviço ao público. Esta não é a mesma lógica que se emprega a mercadoria, ou tratar a economia como mercadoria. A economia como mercadoria entra num cálculo econométrico para saber qual é o custo de eu levar a energia a uma comunidade pequena que possa me dar retorno efetivo. Não dará. E não o dando, a energia não chegará. Os argumentos estão colocados e também questionados. Governistas acreditam que a capitalização é o único caminho viável para a Eletrobras. Vai dar poder de investimento para a Eletrobras, que vai ficar nas mãos do governo. Só que vai ter mais investidores, pequenos, grandes, médios, vai ter mais dinheiro para melhorar sua eficiência, sua eficácia. A oposição discorda. Nenhum país que tem uma planta elétrica como a brasileira, bastante fundamentada em energia hidrelétrica, faz ou fez o que se pretende fazer aqui no Brasil. Seria um caso único e um erro gravíssimo comprometendo o futuro do país. Essa divergência vai ser decidida no voto. Mas antes disso, a comissão tem pelo menos mais uma semana de trabalhos pela frente, com 2 temas. São eles: o futuro da pesquisa em energia elétrica e a revitalização de rios, como São Francisco. Governo e oposição combinaram de dividir o número de convidados, 2 para cada lado. Serão novos capítulos nessa queda de braço em torno da Eletrobras. E a crônica falta de dinheiro nos cofres da União deve se repetir no ano que vem. É o que prevê o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2019. A proposta, que chegou ao Congresso na última sexta-feira 13, será enviada à Comissão Mista de Orçamento assim que o colegiado for instalado. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, estabelece as metas e prioridades da administração pública federal e serve de base para a elaboração do orçamento da União para o ano seguinte. O projeto da LDO para 2019, que já está no Congresso, prevê um salário mínimo de R$ 1.002 a partir de janeiro do ano que vem, um aumento de 1% sobre o valor atual, depois de descontada a previsão da inflação. O governo espera um crescimento de 3% do produto interno bruto, o mesmo número esperado para este ano. Está previsto uma receita total de R$ 1.543 bilhões em 2019, comparada a R$ 1.462 bilhões estimados para 2018. Quanto às despesas, o executivo prevê R$ 1.415 bilhões no próximo ano, diante de R$ 1.374 bilhões em 2018. Foram calculados 139 bilhões de déficit primário, ou seja, antes do pagamento dos juros da dívida. Para 2018, a previsão é de R$ 159 bilhões. O problema maior, no momento, é a ausência de receita. O governo não está conseguindo cobrar, até porque a economia não está numa situação boa, né? A arrecadação não está conseguindo reagir. Então, na verdade, existe mais falta de receita do que propriamente um descontrole de despesa. Um artigo da LDO diz que o orçamento de 2019 poderá conter receitas de operações de crédito e programações de despesas correntes condicionadas à aprovação de um projeto de lei de abertura de créditos suplementares ou especiais pelo Congresso, de acordo com o artigo 167 da Constituição. Isso significa que o governo vai descumprir a chamada regra de ouro, ou seja, vai emitir títulos da dívida pública para pagar despesas de custeio da administração. A regra de ouro é uma regra que está na Constituição e que ela visa garantir uma certa qualidade do orçamento, uma qualidade da despesa pública. O que ela diz? Ela diz que novas emissões de dívida só podem ser feitas para custear despesas de capital. O que é uma despesa de capital? São, por exemplo, investimentos, são inversões. Nós temos empréstimos que o governo concede, como empréstimos agrícolas ou FIES, ou amortizar dívida. Você vai ver daqui a pouco, aqui na revista da Câmara. Deputados e senadores querem o envio de 190 milhões de reais para acolher refugiados venezuelanos que não param de chegar a Roraima. E a exposição O IBGE é mais perto de você, montada no Salão Negro, que incentiva o interesse de crianças e adultos pela geografia.
Eu volto já. No Conselho de Ética, os deputados arquivaram por unanimidade o processo contra a deputada Érica Cocai, seguindo o voto do relator. Foi apresentado também o relatório pedindo o arquivamento do processo do deputado Ivan Valente, mas a votação ficou para a próxima reunião do Conselho. Os relatores pediram o arquivamento dos 2 processos analisados nesta quarta-feira. As 2 representações foram feitas pelo PR contra a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e contra o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Os 2 foram acusados de ofender o presidente Michel Temer em discursos na Câmara. Os relatores dos casos de Érica Cocai, o deputado Adilton Saquete, do PRB de Mato Grosso, e de Ivan Valente, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defenderam que discursos em plenário estão cobertos pelas prerrogativas da imunidade parlamentar. O caso de Érica Cocai foi arquivado por unanimidade, mas, devido ao início da ordem do dia, foi cancelada a votação do relatório do caso do deputado Ivan Valente. O presidente do Conselho de Ética defendeu que representações semelhantes deveriam ser arquivadas automaticamente, para evitar atrasos nos trabalhos do Conselho. Se a consultoria me permitir que um caso similar que chegue, eu monocraticamente mande arquivar, eu vou fazê-lo. Se não, eu sequer vou pautar. O Conselho também sorteou o nome do deputado Tiago Peixoto, do PSD de Goiás, para a lista de 3 parlamentares, entre os quais será escolhido o relator do processo contra o deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal. Na semana que passou, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criou a comissão externa que irá acompanhar as condições em que se encontra o ex-presidente Lula na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. A comissão externa da Câmara será composta por 10 deputados do PT, PDT, PSB, PCdoB e PSOL. Lula está preso na capital paranaense desde o último dia 7 de abril. Ele cumpre pena por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no caso do Triplex do Guarujá. E na Comissão de Segurança Pública da Câmara foi discutida a criação de um Dia Nacional contra a Corrupção. Representantes de movimentos nacionais contra a corrupção pediram a aprovação de uma legislação que aperfeiçoe o combate ao desvio de recursos públicos durante a audiência da Comissão de Segurança Pública. A audiência foi um pré-requisito previsto em lei para a apresentação de um projeto de lei criando o Dia Nacional de Combate à Corrupção. O presidente da comissão, deputado Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, propõe o dia 7 de abril, dia da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Deputados e senadores discutiram a possibilidade de o governo destinar 190 milhões de reais para o acolhimento de cerca de 42 mil venezuelanos que estão morando em condições altamente precárias em Roraima. E o número de imigrantes não para de crescer. Os parlamentares vão fazer uma visita ao estado na próxima sexta-feira. Mais de 40 mil venezuelanos estão abrigados em Roraima. Eles fogem da crise política e econômica do país vizinho. Mas o Estado brasileiro não estava preparado para receber tanta gente. Ou seja, os venezuelanos fugiram de uma crise para encontrar outra. Nós temos uma população crescente em situação de rua e de extrema vulnerabilidade. E, a partir daí, outros casos que decorrem dessa situação de vulnerabilidade, tais como o trabalho escravo, trabalhos forçados, a gente já verificou alguns casos na construção civil, e trabalhos domésticos mal remunerados, e crianças também sendo vítimas de redes criminosas internacionais de tráfico de pessoas. O governo fez uma medida provisória em fevereiro sobre o tema. Ela é discutida em uma comissão de deputados e senadores. O que está em discussão aqui é como o Estado brasileiro vai reagir a uma crise humanitária. O modelo debatido começa com a criação de um comitê de assistência emergencial para coordenar as políticas públicas. Saúde, educação e segurança entram na lista de primeiras medidas. Outro ponto importante é encontrar lugar para esses estrangeiros em diferentes pontos do país. Isso é ação de governo.
A comissão se dedicou nesta quinta-feira a ouvir como a sociedade civil pode ajudar. A primeira coisa quando eu chego, eu digo assim, emprego, trabalho, uma chance de poder desenvolver algo. Acolhimento em lugar de enfrentamento. Aqui no Brasil começa a se espalhar uma política de ódio. Eles trouxeram solidariedade. O modelo vai servir para outras situações semelhantes. Esta lei servirá de baliza para outras crises, portanto, ela deve ser ampla e abrangente. E os visitantes do Congresso Nacional podem conferir a exposição O IBGE Mais Perto de Você, montada no Salão Negro da Câmara dos Deputados. A iniciativa tem o apoio da Frente Parlamentar Mista da Geografia, Estatística e Meio Agroambiental, formada por 255 deputados e senadores. A mostra permite, por meio de um mapa interativo, percorrer mais de 8 milhões de quilômetros do território brasileiro. Também estão disponíveis totens para navegação nas ferramentas digitais do IBGE, que é o principal provedor de dados e informações oficiais sobre o país e atende a diversos segmentos da sociedade. O supervisor da área de disseminação de informações do IBGE diz que o mapa interativo desperta o interesse de crianças e adultos. A exposição traz algumas surpresas, até mesmo os adultos ficam surpresos quando eles veem que existem mapas que mostram o seu município e mostram a situação do uso da terra do seu município. Se aquele município tem mais agricultura, se tem pecuária, se ele está sofrendo uma pressão de desmatamento, quais as estradas que ele pode acessar para chegar lá, qual é a densidade demográfica. Então, o mapa, esse mapa interativo que nós trouxemos, cativa as pessoas, até mesmo os adultos, as crianças muito mais. O mapa interativo revela que entre 2012 e 2014, cerca de 4,6% do território brasileiro sofreu algum tipo de alteração em sua cobertura, com a expansão da agricultura, das pastagens com manejo, da silvicultura e das áreas artificiais. As florestas sofreram redução de 0,8% no período. As pastagens naturais, redução de 9,4%. O IBGE destaca o caráter educativo da exposição. As nossas crianças, elas têm pouca formação geográfica, principalmente, estatística muito menos. Nós desenvolvemos temas transversais para todos os professores. E esses professores podem ir no nosso site, baixar esse material e eles podem fazer uso dessas informações para estar levando os temas transversais para dentro da sala de aula. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial, tudo junto. Tchau!